Olá pessoal, na aula de hoje vou comentar sobre a manipulação de documentos HTML utilizando o JavaScript, que pode ser realizada utilizando a manipulação do DOM. O que seria esse DOM? O DOM é uma sigla que em inglês significa Document Object Model, e em português a gente pode traduzir literalmente como modelo de documento por objetos. Ele é estabelecido através de uma padronização de uma entidade ou organização chamada W3C, que vocês podem consultar no Google. E esse modelo de documentos por objeto, pessoal, é um padrão que define o seguinte: todos os elementos HTML, como por exemplo o body, o barra p lá, tag p, h1, o l, li, span, etc. Todos esses elementos HTML, da estrutura do documento HTML, eles podem ser definidos como objetos. E esses objetos e esses elementos, eles vão ter propriedades. E, além disso, eles terão métodos. Você pode utilizar uma linguagem de programação, no caso nós vamos utilizar o JavaScript, para conseguir manipular esses elementos, manipular esse documento HTML. Essas propriedades que nós estamos falando são valores que a gente consegue obter ou atribuir a algum elemento. Então, por exemplo, qual é o valor de um elemento, por exemplo, li? Qual é o conteúdo dele? Ele é o item de uma lista, mas qual é o texto que está lá dentro? A gente consegue obter esse valor, esse texto, ou a gente consegue alterar esse texto utilizando uma linguagem de programação para manipular o DOM. No caso, a gente vai fazer isso utilizando o JavaScript. Os métodos, basicamente, são algumas ações que a gente consegue realizar para manipular esses elementos. Então, por exemplo, a gente consegue adicionar ou remover um elemento HTML dentro de um documento utilizando aí alguns métodos específicos para isso, que a gente já vai ver como faz isso. E os eventos, basicamente, são situações onde, por exemplo, uma página é carregada, ou quando um usuário clica com o mouse em algum elemento HTML, isso aí pode disparar uma ação. Uma ação pode ser resultante a partir desse evento. Quando alguém clica num botão, quando alguém clica num link ou clica em qualquer elemento HTML, quando alguém seleciona uma opção de uma lista suspensa, por exemplo, a gente pode utilizar um código JavaScript, por exemplo, para conseguir alterar o comportamento da página. Esse Document Object Model, o DOM, pessoal, como ele é organizado na forma de uma árvore. E a gente consegue visualizar ele aqui pelo Chrome mesmo. Observe que eu já estou aberto aqui o console, mas se eu fechar aqui e abrir novamente utilizando o inspecionar, vocês vão ver que no primeiro momento isso aqui é aberto já selecionado essa aba Elements. Eu vou aumentar aqui um pouco. E vocês observem que aqui está a nossa árvore DOM. A gente tem aqui os nós. Cada elemento HTML ele vai ser manipulado na forma de objeto, e eles estão organizados na forma de uma árvore, onde cada elemento desse vai ser considerado um nó da árvore. Aqui então a gente está com um elemento head. Dentro do elemento, a gente está vendo que as setinhas estão um pouquinho mais para dentro. Então a gente fala que esse elemento aqui ele é filho do elemento head. Então o style é filho do head. Então a gente pode dizer, inclusive, que isso aqui é um nó filho do nó head. Então isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó. Mais para baixo a gente tem um nó que é o elemento body. Ok? Dentro desse elemento body a gente tem nós filhos, que são os elementos filhos. A gente tem o H2, onde eu coloquei esse título. Quando eu coloco o mouse por cima, ele indica ali em cima na página HTML onde que isso está sendo exibido pelo navegador. A gente tem um outro H2 aqui, onde está a frase modelo de documento por objetos. Tem um parágrafo. Então, todos esses elementos que eu estou passando o mouse por cima aqui, eles são filhos de body. Como o H2 e esse outro H2 e esse P, eles estão no mesmo nível dentro do body, a gente fala que esses elementos são irmãos, ou em inglês chamados de siblings.
Aqui a gente tem um UL. Que é isso? A gente tem basicamente uma lista, né, de itens. E aqui então a gente tem um nó, que é o começo da lista. E aqui é cada item da lista. Observe que eu coloquei o mouse em cima. Aqui é o primeiro item da lista. Aqui tem só para quebrar um parágrafo. Aqui eu tenho o segundo elemento da lista, terceiro, quarto. Então, é só para deixar claro para vocês essa estrutura de nós. Nó pai, nó filho. Esse aqui é um nó irmão desse e assim por diante. E todos esses elementos LI aqui, o pai deles é o nó UL, esse cara aqui de cima, ok? E assim por diante. Então essa é a ideia da estrutura DOM. E qual a importância disso? Através dessa padronização, a gente, utilizando o JavaScript, a gente consegue alterar o comportamento da página, criando novos elementos e inserindo nessa árvore DOM, ou removendo os elementos que já existem, ou inserindo propriedades, removendo propriedades, inserindo conteúdo, removendo conteúdo e assim por diante. Ok? Então a gente vai ver alguns exemplos utilizando aí o JavaScript. No primeiro momento, pessoal, vou vir aqui no arquivo index.html, que é responsável por essa página que está carregada aqui do lado direito. Eu vou adicionar, por exemplo, um ID aqui, um atributo, né, para este elemento, que é o que define a nossa lista ali. Eu vou colocar aqui lista, simplesmente. Ok? Ctrl S, salvei, vou voltar para cá. Se nós utilizarmos essa opção, document.carrySelector, isso aqui é um método em JavaScript onde a gente consegue obter elementos da nossa árvore DOM. Se eu colocar aqui entre aspas simples, simplesmente o UL, sem definir o ID, ele vai recuperar já esse elemento aqui, ok? Então vou criar aqui, por exemplo, uma constante chamada lista, Ctrl S. Se eu utilizar o nosso console aqui para exibir o conteúdo dessa lista, observe então que a gente pegou somente aquele pedaço da árvore DOM onde tem aqui o elemento UL, com o ID da lista que eu coloquei e aqui cada um dos itens. Então anteriormente eu mostrei para vocês a árvore DOM de todo o documento HTML e aqui a gente fez uma seleção somente deste elemento, ok? Nessa lista aqui, pessoal, a gente consegue, por exemplo, adicionar um novo item da lista. Eu poderia simplesmente aqui utilizar um método chamado createElement. A gente pode criar aqui uma constante para receber o resultado desse elemento que foi criado, né? Vou chamar ele aqui de elemento LI. Dentro desse elemento que nós acabamos de criar, a gente pode adicionar um conteúdo, text content, e a gente coloca aqui, por exemplo, um novo item na lista. A gente apenas criou um novo elemento, LI, HTML, colocamos um texto dentro desse elemento, e agora para que ele faça parte dessa lista, a gente precisa inserir ele na árvore, como um filho de UL, um filho desse elemento aqui, que é o pai de todos os elementos, de todos os itens da lista. Então agora a gente vai pegar então o objeto lista, ok, que é o que responsável que representa o objeto L. A gente vai usar um método chamado appendChild, ou seja, a gente vai adicionar um nó filho a este elemento lista e vamos passar o elemento LI que a gente acabou de criar. Ctrl S, observe que foi criado um novo item na lista. Se eu quiser remover algum elemento da página ou algum elemento da estrutura DOM, eu posso remover, por exemplo, qualquer um desses itens ou a lista inteira. Se eu simplesmente chamar aqui, pegar o objeto lista e utilizar o método remove, Ctrl S, toda a lista foi removida. Se eu quiser editar todos os elementos nós filhos da lista, que são todos esses 5 itens da lista, aqui a gente tem o nó UL, que é o nó pai de todos esses elementos. Então, o que a gente pode fazer é obter todos os nós filhos desse elemento e ir deletando cada um deles.
Uma forma de nós fazermos isso é, primeiro, eu vou pegar todos os nós filhos de lista. Então, eu vou criar aqui filhos da lista, recebe lista.carry selector all, todos os elementos cuja tag se chama li. Como dentro da lista, pessoal, aqui quando eu fiz o carry selector, eu selecionei todos os elementos que a tag se chama L a partir do documento HTML. Aqui eu estou selecionando todos os elementos que a tag é igual a li apenas a partir do nó lista, não do HTML inteiro. Então ele vai pegar somente esses LIs que estão aqui. Okay? Se eu tivesse uma outra lista com outra tag UL, ele não iria pegar, porque ele vai pegar somente, né, desse objeto que nós estamos trabalhando no momento. Como existem vários nós filhos dessa lista, isso aqui é um vetor de objetos. E cada um desses objetos é um elemento LI. O que a gente vai fazer agora é percorrer esse vetor. Okay? Eu vou criar aqui uma variável filho, of filhos da lista. A gente já viu esse for no vídeo sobre laços de repetição, utilizando for e of. Essa variável filho, cada vez que o for iterado, esse for, a cada passagem pelo for, cada repetição, ela vai pegar um elemento diferente, um objeto diferente deste vetor, deste array. Então, a cada vez que o for repetido, ele pega um li. Na próxima repetição, pega o próximo. Na próxima repetição, pega o próximo filho. E assim por diante. Então, a cada iteração, a gente vai pegar e fazer lista, remove filho, remove child, e passa o parâmetro, o argumento filho. Ok? Ou seja, esse elemento aqui, que é o primeiro li, na primeira vez que entrou no for, o filho pegou o primeiro elemento do vetor. Esse primeiro elemento foi removido da lista. Como ele é filho da lista, eu utilizei o método removeChild. Se nós executarmos, a gente vai ver então que toda a lista, todos os elementos da lista foram apagados. Nós não apagamos nesse caso o L, apagamos somente o LI. Se nós observarmos aqui, a lista continua lá, o L, essa tag o L continua lá, apenas com os P's, porque nós deletamos apenas os elementos com a tag igual a li. Da mesma forma que eu selecionei utilizando o nome da tag, pessoal, a gente poderia ter selecionado utilizando o id. Se eu coloco aqui um hashtag e coloco a palavra lista, observe que aqui nós temos um id dentro da tag ul chamado lista. Então, quando eu faço isso daqui usando o hashtag, ele vai selecionar todos os elementos cujo id é igual a lista. Então, quando eu coloco aqui, vou comentar esse for, porque eu não vou mais remover os nossos filhos. Observe que o nó lista ele vai ser obtido normalmente utilizando essa hashtag. E se eu descomentar esse código e para apagar novamente, ele vai funcionar da mesma forma. Ou seja, ele conseguiu pegar o objeto, o NoPy, cujo id era igual à lista. Agora, digamos, pessoal, que no nosso documento HTML, aqui eu tenho uma parte com código CSS. Se nós inserirmos um código CSS para alterar o estilo da nossa lista e colocasse aqui o cursor, vai ser do tipo pointer. Vou voltar aqui no JavaScript, comentar o código que está deletando todos os filhos. Observe que agora quando eu coloco o mouse em cima, ele alterou o ponteiro do mouse. Mas digamos que a gente queira alterar isso utilizando o JavaScript. Eu poderia ter criado uma classe aqui no UL chamada ul.novo ponteiro. Observe que agora o mouse voltou ao cursor tradicional, não está mais com o pointer. Porque aqui eu não adicionei dentro do UL aquele class igual, e aqui eu teria que ter colocado novo ponteiro. Se eu fizer isso, ele volta ao normal. Mas a ideia não é fazer isso manualmente, a ideia é utilizar o JavaScript para alterar as propriedades daquele elemento. Então a gente pode utilizar aqui lista, class name, nome da classe, e passar aqui o nome da classe que nós colocamos lá no nosso CSS, que é novo ponteiro. E agora a gente está vendo aqui que alterou então as propriedades daquele elemento e o ponteiro do mouse foi alterado. Se nós observarmos, eu vou comentar aqui novamente, executar. Vocês estão vendo que o L ele só tem o id lista. Quando eu retiro o comentário, salvo novamente, ele adicionou então essa propriedade aqui. Adicionou o class
igual ao novo ponteiro. Ele alterou a propriedade desse elemento HTML. Uma outra forma de fazer isso, pessoal, nós poderíamos ter utilizado lista.setAttribute. A gente vai adicionar um atributo chamado class, e ele vai ser vai ter o valor novo ponteiro, ok? Funcionaria da mesma forma. E a gente poderia ter removido esse valor. Então, digamos que isso já existisse lá no código. Eu vou voltar aqui, e aqui já existisse a propriedade class novo ponteiro. Aqui já tem o novo ponteiro. Agora o que a gente vai fazer é remover isso. Se nós removermos o atributo class, observe então que aqui o atributo saiu e o cursor do mouse voltou ao estado anterior. Agora eu vou remover esse trecho do código onde eu tinha removido o atributo class e vou adicionar aqui uma cor amarela para a fonte aqui da nossa lista. Okay? E a gente vai ver como que utilizando o JavaScript a gente consegue alterar então o CSS de um documento HTML. A gente vai pegar o nosso objeto lista, .style, .color e passar aqui um novo valor. Observe então que foi alterado o valor aqui da cor no CSS, por isso a gente alterou o estilo da fonte no nosso documento. E aqui no nosso documento HTML, pessoal, no final eu vou criar um botão apenas para exemplificar como que a gente consegue trabalhar então com eventos, alterando a estrutura da nossa árvore DOM a partir de eventos dos elementos HTML. Que eu comentei com vocês anteriormente, que os eventos são ações que a gente pode realizar a partir do clique de um mouse, ou quando vai selecionado algum elemento de uma lista. Nesse caso aqui, quando a gente clicar com o mouse nesse botão, então existe um evento associado a ele no HTML chamado onClick. E a gente, a partir desse evento, a gente vai ser disparado um código em JavaScript para realizar uma ação. Vamos remover esse código que a gente já tinha aqui. E eu vou, nesse momento, obter então o elemento botão, o objeto botão, a partir do nosso documento. Eu vou selecionar um item chamado button, que é o botão que nós acabamos de criar. E nesse botão eu vou adicionar um event listener. Pessoal, esse método chamado add event listener, a gente está adicionando um manipulador de eventos. Toda vez que alguém clicar nesse botão, por exemplo, a gente quer que uma ação seja realizada. Então, a sintaxe aqui do add event listener, a gente simplesmente abre e fecha parênteses. Eu vou colocar para baixo, vocês já vão entender porque eu vou colocar mais um pedaço de código aqui. A gente tem que indicar qual é o tipo de evento que vai ser manipulado. Aqui no caso vai ser em relação ao clique do mouse. Sempre que alguém clicar nesse botão, a gente quer que uma ação seja realizada. Aqui, logo após a vírgula, a gente vai criar uma função que esse evento vai chamar. A gente chama isso de callback function, é uma função do tipo callback. A gente declara essa função aqui e toda vez que esse método for executado, sempre que alguém clicar o mouse, esse método aqui ele está monitorando, né, esse clique de mouse. Sempre que o mouse clicar no botão, ele vai executar a função que nós estamos criando aqui dentro. Então aqui a gente vai criar function e o código da função. Eu não vou colocar um nome de função, porque quando a gente cria uma função com um nome, como a gente aprendeu no vídeo sobre funções, a gente depois utiliza o nome da função para fazer a chamada dela em alguma outra parte do código. Nesse caso, pessoal, a gente está criando uma função no mesmo local onde ela já vai ser chamada. Ela vai ser chamada aqui pelo manipulador de eventos. Então a gente simplesmente coloca aqui o function, abre e fecha parênteses, e agora a gente determina o que a gente quer que aconteça quando alguém clicar nesse botão. Como a gente viu anteriormente, uma forma fácil de limpar toda a lista é simplesmente utilizando o lista.remove. Ctrl S, clico no botão, desapareceu a lista. O botão sumiu também. Por que ele sumiu? Ou append child, remove, carry selector, entre outros. E como a gente consegue trabalhar com eventos. Por exemplo, adicionando aqui um manipulador de eventos, onde se alguém clica com o mouse em um elemento HTML, uma ação pode ser realizada.